Olá, boa noite a todos. Nós iremos hoje fazer a nossa correção da nossa atividade, tá certo? De matemática. A primeira questão fala o seguinte: pelo processo de decomposição simultânea em fatores primos, determine o mínimo múltiplo comum dos números abaixo. Então vamos lá. Na letra, eu vou dar um exemplo de correção de cada um das atividades, uma questão, e vocês vão fazer igual tá lá. Vão fazer a correção e vão enviar a foto da correção que vocês fizeram, tá certo? Então vamos lá. A letra A da primeira diz assim: a decomposição do 20, 40, 50 e 200 é quanto? Mínimo múltiplo comum. Só basta eu decompor. Mas de que forma eu vou decompor? Aqui vem dizendo a decomposição de 20, 40, 50 e 200. Primeiro eu vou achar um divisor comum entre eles. Vou ficar dividindo eles até achar o mínimo múltiplo comum entre eles. O divisor comum entre 20, 40, 50 e 200 é 10. Aí, ó, 20 dividido por 10, 2. 40 dividido por 10, 4. 50 dividido por 10, 50 dividido por 10, 5. 200 dividido por 10, 20. Agora, qual é o divisor comum? O 5, não tem nenhum divisor comum entre eles. Só tem entre 5 e 20. Então, eu posso dividir por 2, porque são números pares, né? Então, vou dividir os pares e vou deixando o 5 para depois, tá? Então, divido 2, dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 5 eu não divido por 2, só repito. E 20 dividido por 2, 10. Continuo dividindo por 2? Sim. Porque ainda tem dois números pares, que é 2 e 10. Dividindo por 2 vai dar o quê? 1 eu só repito aqui, que eu já consegui decompor todo. Como é que eu consigo decompor um número completamente? Quando ele chega no 1. Então, vamos lá. 2 dividido por 2, 1. 5 eu não divido por 2. 10 dividido por 2, 5. Agora sobrou o quê? O 2 e o 1 e o 2, 1 e 1, já chegou o fim da decomposição. Só vou decompor o 5 e o 5. Que eu consigo dividir por ele mesmo, que é 5, e achar o resultado. Então, todos os números, quando chega no final 1, significa que todos os números passaram pelo processo de decomposição. Então, vamos lá. Quando eu consigo chegar aqui no 1, todos os números foram decompostos, eu vou pegar todos o dividendo. Os divisores, na verdade, 10, 2, 2 e 5. Então, 10 vezes 2 vezes 2 vezes 5, eu vou conseguir chegar no mínimo múltiplo comum, que no caso é o quê? 200. Porque 10 vezes 2, 20 vezes 2, 40 vezes 5, 200. Então, o mínimo múltiplo comum entre 20, 40, 50 e 200 é 200. Aqui tem outro exemplo, que é o quê? Todos os outros vocês vão fazer da mesma forma, tá certo? Aqui vocês têm outro exemplo, que na segunda questão, que diz o seguinte: pela decomposição de fatores primos, o MMC dos números abaixo. Para mim achar o MMC dos números abaixo, vocês vão fazer do mesmo jeito, que é a letra A do segundo aqui, ó. 150, 370 e 375, aqui, ó. 150, 300 e 375. Qual é o MMC entre eles? Vamos lá. Eu vou começar dividindo os números. Qual é o divisor comum entre eles? 5, que vai dar 30, 60 e 75. Dividindo 150 dividido por 5, 30. 300 dividido por 5, 60. E 375 dividido por 5, 75. Qual é o divisor comum entre 30, 60 e 75? 5. Então, vou dividir. 5, 30 dividido por 5, 6, 60 dividido por 5, 12, 75 dividido por 5, 15. Deu 15, né? Então, vamos lá. Qual é o divisor comum entre 6, 12 e 15? O 3. Mas eu prefiro dividir logo por 5, 15. Repito o 6 e o 12 e divido somente o 15, que eu continuo dividindo por 5. 15, porque se vocês forem dividir pelo divisor comum entre eles, vocês vão ter que no final
mais tarde ter que dividir por 5 novamente. Então, já vou logo dividir do 15 por 5, que vai dar 3. Agora ficou todos os divisores. 6, o 6 eu não divido por 5, 12 não divido por 5, então só repetir. 15 dividido por 5 é 3. Tá certo. Então, 3 aqui. Deixa eu descer um pouquinho. Ficou 6, 12 e 3. Agora tem um divisor comum entre eles. Qual é? O 3. 3 é divisor comum entre 6, 12 e 3. Dividir por 3 vai ficar o quê? 6 dividido por 3, 2. 12 dividido por 3, 4. E 3 dividido por 3, 1. Então, já consegui decompor o 375, que já chegou no 1. Ficou 2 e 4. O divisor comum entre 2 e 4 é 2, que vai dar o quê? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. E 1 aqui eu não divido por 2, eu só repito. Agora sobrou 2, que eu divido por 2, que vai dar 1. Quando chega no 1, significa o quê? Que eu já consegui fazer a decomposição de todos os números. Depois que eu conseguir fazer, eu vou pegar todos os divisores aqui, ó, 5, 5, 5, 3, 2 e 2 e multiplicar para achar o MMC. Então, qual é o mínimo múltiplo comum entre todos esses números? Significa o quê? Que eu vou pegar 5 vezes 5 vezes 3 vezes 2 vezes 2, que vai dar 300. Por quê? 5 vezes 5, 25, vezes 3, 75, vezes 2, 150, vezes 2, 300. Esse é o MMC. Todos os outros exemplos aqui, vocês vão fazer da mesma forma, tá certo? Aí aqui tem outro exemplo. Calcule mentalmente o MMC dos números abaixo. 15 e 45, maior divisor comum entre eles, o mínimo múltiplo comum entre eles é o 45. De 50 e 100 é 100. 2 e 6 é 6. E 10 e 20 é 20. Tá? Esses são os mínimos múltiplos comuns, se você fizer de cabeça. Tá? Tem que dar uma treinadazinha para poder conseguir. Se o MDC, que é o mínimo divisor comum dos números, é 24, o MMC entre eles é 504. E um dos números é 168. Calcule e descubra qual é o outro número. No outro número é 72, tá? Porque o MDC dos dois números, o mínimo divisor comum entre eles é o 24. Então, eu vou ter que fazer o quê? Para me achar o mínimo divisor comum entre eles, que é o divisor comum, eu tenho que fazer o quê? E dividir no número 168. Quando eu vou dividir no número 68, quando eu chego no dividir ele por 24, qual é o último número que eu também divido por 24? 72, tá? E o MMC é 504. Se eu pegar 168 e 72, fatorar, decompor do jeito que eu tinha do jeito que eu fiz anteriormente, eu vou achar o mínimo comum entre eles, igual eu fiz lá na questão 1 e 2, tá? Agora determine os múltiplos comuns de 15 e 20. Os múltiplos comuns eu tenho que ficar multiplicando, tá, gente? Eu vou multiplicar 15 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. E no caso aqui, o 20 também. Eu vou multiplicar por 1, por 2, né? O comum entre eles são os divisores. São os números que eu divido, que eu multiplico tanto por 15 e 20. Ou seja, o resultado da multiplicação, que é igual do 15 de 20, é o múltiplo comum entre esses dois números. No caso, 15 vezes 1, 30, ou 15. 15 vezes 2, 30. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. Ainda não é o comum. 15 vezes 3, 45. 20 vezes 3, 60. 15 vezes 4, 60. Então, já sei que 60 e 60 é um divisor, um múltiplo comum de 15 e 20. E assim eu vou multiplicando. Vou fazer bem aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês. Esse exemplo aqui. 15 e 20. Deixa eu descer aqui um pouquinho. 15 vezes 1. Então, gente, ó.
para você achar o múltiplo comum entre dois números ou mais, você vai multiplicando eles. Se é 15 e 20, você vai multiplicando por 1, por 2, por 3. No caso aqui, ó, os comuns é o quê? 60, 120, eu fiz até o 120, tá, gente? Mas tem mais. Aqui, ó. Aqui, ó. 60, 120, 180, 240 e assim sucessivamente. Aqui tem o restante, tá? Da correção. Eu vou estar passando para vocês a correção. Vocês vão estar fazendo a correção e me enviando. Como é que vocês vão fazer? Olhem o vídeo, façam e refaçam. Ah, professora, mas você só botou um exemplo de cada. Justamente para isso, para vocês fazerem o restante. Treinando, errando, mandando se tá certo, se tá errado. E eu vou dizendo, vou orientando vocês, mas por favor, não deixem de fazer, tá? Os múltiplos de 15. O múltiplo de 15 é o quê? 15 vezes 0, 0. Vezes 1, 15. Vezes 30. Vezes 2, 30. Vezes 3, 45. Vezes 4, 60. O menor múltiplo comum entre 15 e 20... Eu falei para vocês que na aula passada, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Na aula passada eu falei para vocês que o mínimo múltiplo comum entre qualquer número, o menor múltiplo de qualquer número é o zero. Só que o zero não entra, tem que ser o menor múltiplo comum, só que diferente de zero. Aí de zero, 15 vezes 0 é 0, 20 vezes 0, 0. Então, seria o quê? O menor múltiplo entre 15 e 20 é o 60, tá bom? Entendeu? E assim sucessivamente, tá? Deixa eu postar aqui para vocês. Espera aí. Pronto. Aqui, ó. Agora, o menor múltiplo comum de 15 20, 60. E os múltiplos de 20 20 vezes 0, 20. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. E assim sucessivamente. Agora, calcule o MC dos números abaixo. Vocês vão calcular. Qual é o MMC de 2 ao cubo? 2 elevado ao cubo é o quê? 6. 6 vezes 3, 12. 12 vezes 5. Aí vocês acham o resultado, tá? Aí 2 ao cubo. 2 ao cubo, gente, não é 6. É 6. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. É 8. 8 vezes 3, 24. Vezes 5, acho o resultado. 2 ao cubo, 8. Vezes 5, 40. Vezes 7, acho o resultado. 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7. Depois que vocês acharem todos os números correspondentes a essa decomposição, vocês vão achar o MMC do jeito que foi feito no número 1 e no número 2, tá certo? Não esqueça. Depois eu vou fazer por causa do tempo aqui, o vídeo não pode ultrapassar. Para fazer essa sexta questão, eu preciso que vocês realmente um vídeo somente para ela. Eu vou fazer ela depois, por causa do tempo aqui não dá. Mas depois eu vou gravar ela para vocês, tá? Para vocês entenderem e vocês não ficarem confusos. Pois uma boa aula e assista o próximo vídeo.